Meus amados e queridos irmãos, cumprimentamos a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor. Estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante, infalível Palavra de Deus. Toda semana, às segundas-feiras, nós disponibilizamos um comentário em 10 tópicos sobre a lição de adultos publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, está conhecendo agora, se inscreva, deixe aí o seu like, que é muitíssimo importante para o canal, faça o seu comentário e compartilhe também este vídeo com outras pessoas. Aos irmãos que nos ouvem pelas rádios, Rádio Farol, FM e Rádio Web Capital, aqui de Maceió, Deus também vos abençoe muitíssimo e que esta palavra poderosa possa encontrar guarida no seu coração. Meus queridos irmãos, nós estamos estudando já há 4 semanas a lição de adultos publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, sempre uma temática muito interessante. Desta feita, estamos estudando esta lição, comentada pelo pastor Douglas Batista, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia. Estudamos já a Igreja diante do espírito da Babilônia, foi a nossa primeira lição, e se você for aí na playlist do nosso canal, você vai encontrar o comentário. A lição número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. A lição passada, estudamos o perigo do ensino progressista. E agora na lição número 4, para 23 de julho de 2023, quando a criatura vale mais que o Criador. Muito bem, o nosso texto áureo nos diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1 e versículo 25. Nossa verdade prática nos diz assim: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humanas. Ok. Nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 25, que passaremos a ler. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Versículo que é o texto áureo da nossa lição. Nossa lição consta, então, de uma introdução que vai dar aí uma visão panorâmica da lição. O primeiro tópico vai tratar sobre o desprezo à verdade, e aí nos subtópicos 1 nós temos a impiedade e a injustiça, subtópico 2 a insensatez humana, subtópico 3 o culto à criatura. O segundo tópico vai tratar sobre a revolução do pensamento humano. Aqui nós vamos ver uma pequena
descrição sobre renascentismo, no segundo subtópico sobre o humanismo, no terceiro subtópico iluminismo e pós-modernismo. E aí vamos então para o terceiro tópico, que fala sobre os tipos de auto-idolatria, como a idolatria da autoimagem, a idolatria no coração e a idolatria sexual. E por fim, então, encerrando a lição com uma conclusão. Ok, irmãos, nós sempre recomendamos que você leia todo este comentário, que está muito bem organizado também, e nós vamos aqui no nosso comentário fornecer 10 tópicos, né, que podem certamente ampliar aí a sua visão, a sua perspectiva da lição, né, complementarizar o seu estudo. Muito bem, então vamos fornecer para ganharmos tempo, para o vídeo não ficar também muito longo. O primeiro tópico que eu coloquei aqui foi uma inversão da verdade e da honra ao Criador. Bom, eu estou me fundamentando aqui, irmãos, no título da lição. Quando a criatura vale mais que o Criador. Quando isso acontece? Quando há uma inversão da verdade e da honra ao Criador, né? Porque a criatura nunca vai valer mais do que o Criador. Isso é uma pretensão, uma busca, né? Uma atitude maligna, uma atitude até desonesta, né? Onde a criatura quer estar acima do Criador. Veja que Lúcifer era um anjo de luz, era uma criatura de Deus. E houve um momento em que ele não se conformou com a sua posição. E ele quis elevar o seu trono acima do trono de Deus. E isto ocasionou a sua queda, a sua derrota. E aqui também nos vem à memória a retórica pergunta do apóstolo Paulo, né? Pode o barro questionar o oleiro? Então, irmãos, a criatura nunca poderá estar acima do seu Criador, né? Então, nós vemos aqui que quando isto acontece, está havendo, em primeiro lugar, uma inversão da verdade e da honra ao Criador. É isso que nós vamos ver aqui no nosso texto áureo, que vai dizer que esses homens corruptos, né, nessa narração de Paulo, eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma inversão da verdade e da honra ao Criador. Ao invés de se honrar o Criador, está se honrando a criatura. Ao invés de se valorizar a verdade, está se valorizando, então, a mentira. O versículo 18 da nossa leitura bíblica em classe diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Não é o que nós estamos presenciando hoje no nosso Brasil e no mundo? É injustiça. Porque existem as guerras, porque existe a fome, porque existe, não é, o desequilíbrio entre as pessoas, a desigualdade social e tudo mais. Isto tudo em virtude, não é, desta inversão de valores, não é, desta inversão que os homens buscam aos ditos do Senhor. Aquilo que o Senhor coloca como mandamento, o que é que o homem faz? O inverso. Deus diz faça e ele não faz. Deus diz não faz e ele faz. Deus diz assim, não coma do fruto proibido. Adão vai lá e come. E assim é a história da humanidade. Então, em primeiro lugar, uma inversão da verdade e da honra ao Criador. Em segundo lugar, eu enumerei aqui, quando a criatura vale mais do que o Criador, é o nosso título. Há uma usurpação da glória de Deus. Toda vez que acontece isso, a criatura tentando ser maior do que o Criador, isto não é nada mais, nada menos do que uma tentativa de usurpar a glória de Deus. Então, nós vamos ver
um texto interessante que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 3 a 5. Eu quero ler esta passagem com você. Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento, capítulo 20, versículos 3 a 5. Veja só. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui já indo para o versículo 6. Ok, vamos ver também, irmãos, a nossa verdade prática. Como é que ela diz? Ela diz assim: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Há um texto em Isaías 42 e versículo 8 que eu anotei aqui e quero ler para você, que diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Quer afrontar a Deus? É alguém tentar usurpar, tentar tomar a glória que é de Deus. Tudo que Deus faz em nossa vida, todo o propósito de Deus na nossa história, visa, claro, nos beneficiar e também, irmãos, ter o seu nome glorificado. Nenhum benefício é benefício para mim, nem para você, se isto não contribuir para a glória de Deus. Então, que Deus seja glorificado em todas as áreas e aspectos da nossa vida. O versículo 21 da nossa leitura vai dizer que essa geração pecaminosa diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, o que é isso aqui? O homem tentando, em todo tempo, tomar a glória que é de Deus. E aí eu me lembro de uma frase que eu devo ter falado em outros vídeos, né? E tenho falado muito na igreja, porque alguém colocou ali em uma das nossas redes sociais, e eu vi, achei muito interessante, que dizia assim, que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, e todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. Então aqui nós vemos essa inversão, né? O homem querendo ser Deus, enquanto Deus, que é Deus, veio ser homem, humilhou-se a si mesmo, desceu às partes mais baixas da terra, né? Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, quando a criatura vale mais do que o Criador, ou busca, né, ter esse valor acima do Criador, ele está fazendo, em segundo lugar, uma usurpação da glória de Deus. Vamos para o nosso terceiro tópico. Quando a criatura vale mais do que o Criador. Isso implica dizer que há cegueira e desentendimento quanto ao testemunho da criação. Quando isto acontece, é porque o homem está tendo uma cegueira e um desentendimento quanto ao testemunho da criação. Ora, meus queridos, Salmo 19, versículo 1 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo vai falar desse desentendimento, dessa cegueira. Ele diz que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça, ou não vejam o resplandecer da luz do Evangelho. Então, meus queridos,
a natureza criada, nós vamos ver no versículo 20 da nossa leitura, essa natureza criada, os céus, né, com os seus exércitos, o sol, a lua, as estrelas, a terra, os mares, né, os seres marítimos, né, tudo quanto nós vemos na criação. Esta criação fala sem precisar pronunciar palavras. Ela própria testifica pela sua organização, pela sua complexidade, né? Ela revela um Deus organizado, um Deus inteligente, um Deus todo-poderoso. Mas a cegueira e o desentendimento humanos, né, fazem com que o homem não veja estas coisas e queira buscar, então, a glória para si, busque ser Deus. Muito bem, vamos ver o versículo 20 da nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: porque as suas coisas invisíveis, ou as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou para que não tenha desculpa. Quer ver o poder de Deus, né? Quer perceber a grandiosidade de Deus, é somente olhar para a criação. Mas a cegueira e o desentendimento quanto ao testemunho da criação faz com que essas pessoas, como criaturas que são, queiram ser superior ao Criador. Vamos para o primeiro tópico e o subtópico 2, que tem também aqui uma observação interessante, onde fala da insensatez humana. Veja bem, o apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, essa revelação geral fala da criação, daquilo que todos os homens conseguem ver. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Por isso, ninguém pode ser desculpável, vamos dizer, ninguém pode dar desculpa acerca da realidade divina, nem de seu eterno poder. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo, né, o homem voltado para a iniquidade, o homem mau, o homem cego, o homem corrupto, não glorifica a Deus, nem lhe rende graças. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fora divino. Então está aí a grande problemática. Vamos então para o quarto tópico. Voltando ao título, quando a criatura vale mais que o Criador? Bom, por cultuar a criatura em detrimento do Criador. O ser humano se acha tão elevado, né? Tão alto, tão superior, que cultua a criatura em detrimento do Criador. Quem deve ser cultuado não é, ou cultuada não é a criatura, quem deve ser cultuado é o Criador. Vamos ver o primeiro tópico e subtópico 3, o culto à criatura. Vamos ver lá do meio para baixo, diz assim: sua natureza caída troca a verdade pelo engano. Essa troca da verdade pela mentira, do correto pelo erro, né? Isso já faz parte dessa natureza do homem, né, caído. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do seu Criador. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Aí, daqui a pouco tem gente cultuando o sol, cultuando a lua, cultuando as estrelas, cultuando o rio, adorando animais e uma série de coisas, adorando a criatura. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se tornam uma referência de idolatria em afronta ao Criador
que é bendito eternamente. Amém. Ok, vamos ver mais uma referência no terceiro tópico e subtópico primeiro. Tem também aqui uma observação interessante, que é aqui a idolatria da autoimagem. Veja só, a idolatria da autoimagem. Diz aqui, a idolatria é tudo que se coloca no lugar de Deus. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. Cristo veio para glorificar ao Pai. E o homem fica buscando a sua própria glória. E nós vemos aqui a idolatria da autoimagem, da sua própria imagem. Por isso que o apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus e hedonista, ou seja, amante dos deleites. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. Ela também anseia por reconhecimento e, de modo ilícito, irregular, busca estar sempre em evidência. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo e não do homem. Então, meus queridos, estamos vendo aqui no quarto ponto esse culto à criatura em detrimento do Criador. E aí a lição vai mostrar sobre idolatria do coração, idolatria sexual, que é a busca do bem-estar do homem em detrimento da vontade de Deus. É a busca da exaltação, do culto à criatura, do culto ao ego, do culto à pessoa, do culto ao corpo, em detrimento do verdadeiro culto, que é o culto a Deus, que glorifica e exalta o nome do Senhor. Vamos então, queridos, para o quinto ponto. Vai guardando aí. Quinto ponto. Quando a criatura vale mais do que o Criador. Quando? Quando o orgulho e a vaidade humana imperam. Os irmãos sabem que o grande pecado de Lúcifer foi essa vaidade humana, foi esse orgulho, foi esse anseio, esse egoísmo, esse anseio dele se tornar não igual a Deus, ele queria ser maior do que Deus. E quando ele tenta o homem no jardim do Éden, ele vai nesse anseio que é o grande anseio do homem. Ele diz, olha, Adão, não, Deus sabe que o dia que vocês comerem, ou Eva, Eva, Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ficar igual a Deus, sabendo bem, sabendo mal. Eu vou me igualar a Deus, então eu quero. Então, essa busca constante do homem, que sempre está inconformado com a posição que ele tem, ele sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais, e quando ele chega no último degrau, ele quer ser Deus. Então, quando o orgulho e a vaidade humana imperam, este homem, esta criatura, vai querer ser maior do que o seu Criador. Por isso que a primeira bem-aventurança que Jesus nos ensinou foi bem-aventurados os pobres de espírito, ou os pobres em espírito, ou bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. A humildade é uma chave que abre todas as portas. A humildade é a mãe de todas as virtudes. Então, a criatura precisa urgentemente descobrir o seu lugar, se convencer da sua posição, e não incorrer nessa transgressão tão tremenda que é querer ser superior ao seu Criador. Terceiro tópico, subtópicos 1 e 2, vamos ver aqui uma observação. Você vai ver aqui a idolatria da autoimagem, que também se refere tanto a esse culto à criatura em detrimento do Criador, como também quando o orgulho e a vaidade
humana imperam. Então aqui a gente vai ver a idolatria da autoimagem. Existem pessoas que estão morrendo por idolatrar sua autoimagem, tanto a sua questão de reputação, como a sua figura física, né? Atrizes, atores, né? Pessoas famosas que estão aí injetando produtos nocivos no seu corpo, estão fazendo de tudo e muitas vezes o final é morte, muitas vezes o final é uma deterioração da sua pele, do seu corpo. Outros estão tomando aí suplementos proibidos, né, e injetando no corpo. Tem gente que injeta até injeção de cavalo no corpo para poder ficar mais bonito, mais musculoso e tudo mais. Isso termina muitas vezes em morte. Se olha no espelho e se acha a pessoa mais bonita do mundo. Fica igual o Narciso, né? De onde vem essa questão do narcisismo. Ele ficava se olhando na beira do lago, né? Olhando a sua beleza, até que caiu no lago e morreu. Então, muito cuidado. Essa idolatria da autoimagem, a idolatria do coração. Diz aqui que o coração, ele se refere às emoções, à personalidade, a vontade é o centro da personalidade. A Bíblia, quando fala muitas vezes de coração, está falando do que nós entendemos como alma, né? E, infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas, na verdade, servem aos ídolos do seu coração. Então, ele prioriza a sua reputação pessoal, ele tem tendências supersticiosas, ele tem apego excessivo aos bens materiais. Mas nós somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração para não pecarmos contra o Senhor, porque o coração é enganoso e dele procedem, né, todos os bons e os maus sentimentos. E a idolatria sexual, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo de extrema sensualidade, né? Um despertamento, um afloramento, né? Aí da questão da sexualidade, muitas vezes um despertamento até precoce. Você vê às vezes uma criança vestida como se fosse uma moça, e às vezes uma criança com roupas sensuais, né? Uma criança que não tem nem corpo, né, para atrair ainda, mas se constrói uma imagem, né, e passa batom na criança, e passa maquiagem, e coloca um shortinho, e coloca uma sandália alta, né? E daqui a pouco você olha para uma criança, a criança está parecendo uma moça, né? E isso vai despertando de pessoas de mente doente, né? Pedófilos por aí que está cheio, né? E daqui a pouco nós estamos aí incorrendo em libertinagem, concupiscência da carne, imoralidade, né? Aqui chega a tratar de o altar da idolatria sexual, né? Nunca a pornografia vendeu tanto como no século XXI, né? O culto ao corpo, né? Pessoas estão se matando em academia e tomando até veneno para poder ficar mais bonito e competindo uns com os outros, e essa loucura, esse frenesi pela busca da beleza, e às vezes uma beleza inalcançável, né? Então, a orientação bíblica é para que se escape desse mal e que nós vivamos no Espírito, e assim jamais satisfaremos os desejos da carne. Então, irmãos, quando o orgulho e a vaidade humana imperam, claro que este homem, com orgulho, porque quando a gente é orgulhoso, a gente está se assemelhando a Satanás, e creio que quando Deus olha para um orgulhoso, ele lembra de Satanás. Então, esse orgulho e essa vaidade, quando eles estão imperando, dominando as nossas vidas, então nós vamos caminhando nessa direção, onde a criatura quer ser maior, está acima do Criador. Eu oro para que Deus nos ajude, meus irmãos, para que eu e para que você não nos apartemos da simplicidade. Que Deus nos dê um coração humilde, porque você pode prosperar nesta vida, financeiramente, muitas vezes recebendo cargos de importância e de poder, mas você não pode deixar de glorificar a Deus e de reconhecer o lugar onde você está, o lugar de criatura, o lugar de servo de Deus. Muito bem, vamos então para o nosso sexto tópico. Quando a natureza carnal inverte os valores. Olha, eu estou firmado aqui no título. Quando a criatura
vale mais que o Criador. Quando isto acontece? Quando a natureza carnal inverte os valores. E quando eu falo em natureza carnal, eu estou me referindo à natureza caída. Quando o homem foi criado no Jardim do Éden, ele foi criado em perfeição, né? Ele era um homem perfeito. Deus o formou do pó da terra, Deus soprou em suas narinas, ele era um homem perfeito. Quando ele pecou, ele não perdeu a imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem ficou corrompida, ficou deteriorada, por usar algumas linguagens de teólogos, né? Ela ficou nublada, ela ficou pervertida. E eu gosto muito de uma descrição de um certo teólogo que ele diz que esta imagem ficou invertida. Eu acho fantástico esse posicionamento, porque, na realidade, depois da queda, o homem só rumou contra a direção de Deus. Deus está indo para lá e ele está indo para cá, em direção oposta. Por isso, nós nos tornamos inimigos de Deus. Por isso que a comunhão que Adão tinha com Éden tinha com Deus no Éden, né? Foi desconectada. E o homem agora ficou no pecado e destituído da glória de Deus. E esse pecado de Adão passou a todos os homens. E todos nós ficamos com esta imagem invertida, né? Com esta inclinação para o mal. O homem vive lutando, puxando na rédea para poder obedecer à vontade de Deus. O velho homem está crucificado, mas não está morto. Ele de vez em quando quer descer da cruz, mas ele está crucificado com Cristo. E, às vezes, essa semente, né, está plantada em nós, desta natureza carnal, e às vezes basta uma aguinha para despertar, muitas vezes, esse pecado. Então, quando a natureza carnal inverte os valores, a imago Dei, imagem de Deus, ela ficou então invertida. No terceiro tópico e subtópico 2, que eu li já em outros tópicos, essa questão da idolatria do coração. E aqui eu quero ler, diz assim: o coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda personalidade. Ele também é descrito como enganoso e perverso, conforme Jeremias 17:9, pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Por quê? Por causa da queda. Nós vamos ver lá em Marcos 7, 21 e 22. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Nós muitas vezes tiramos o ídolo da parede, mas estamos com ídolos no coração. Porque tirar o ídolo da parede não é tão difícil. Agora, arrancá-lo do coração é que é o mais difícil. Tirar o povo do Egito talvez não tenha sido tão difícil, mas tirar o Egito de dentro do povo, essa foi e é a grande dificuldade. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos em seus corações. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo, quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego a bens materiais. Ao contrário dessa postura, claro, a Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, meus queridos, essa natureza carnal, ela tenta inverter os valores. Invertendo os valores, obviamente, que este homem vai tentar ser igual ao Criador, quiçá ser maior que o Criador. Sétimo lugar, vamos ver o título: quando a criatura vale mais que o Criador. Bom, isso acontece pela influência de ideologias e filosofias seculares, porque além desse conflito interior, desta tendência, dessa natureza caída, nós ainda temos o conflito exterior, que são essas sugestões, né, ideológicas e filosóficas que nos cercam.
Muito bem. No segundo tópico, não vai dar tempo ler tudo, mas nós temos aqui renascentismo, nós temos aqui humanismo, temos iluminismo e pós-modernismo. Tudo está aqui, filosofias de cunho intelectual, né, onde prevalece em profundidade o racionalismo. Essas filosofias se recusam a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Obviamente que a revelação não dá para ser compreendida na sua totalidade racionalmente. A visão teocêntrica, em que Deus era a medida de todas as coisas, foi mudada para uma concepção antropocêntrica, onde agora o homem é o centro de tudo. Muito bem. Também nós vemos aí um avanço no processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder espaço para o racionalismo e o ceticismo, né? A incredulidade. Nesse sentido, a revolução científica e literária que se deu a partir do Renascimento contribuiu para o surgimento do humanismo. E o que é o humanismo? O humanismo a Itália foi o principal centro do humanismo nos séculos XIV, nos fins do século XV, para o movimento humanista, a ética, a moral dependem do homem. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de descobrir ou a fim de desconstruir os livros sagrados. Depois vem o iluminismo. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, nós vamos vendo aí as desconstruções. Buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Já na pós-modernidade, ou modernidade líquida, que surge a partir da metade do século XX, sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida, se não, já passou a ser vapor, né? Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. E aí vem, irmãos, relativismo, né? Vem esse louvor ao racionalismo em detrimento da revelação e tantas outras coisas que eu li aqui. Esse conjunto, queridos, que depois você vai ler com mais calma, né? De ideologias e filosofias seculares, vão afastando o homem do temor a Deus, vão afastando o homem das Escrituras, não é? E aí, não é? O homem agora torna-se o centro. E se o homem diz que determinada coisa é boa para ele, que ele gosta, nós já temos visto aí artistas famosos dizendo: siga o seu coração. Ora, o coração do homem é enganoso. Não siga o seu coração, não. Siga a revelação de Deus, porque o coração do homem é inclinado para o mal. Tem coração aí que quer matar pessoas. Você vai seguir seu coração? Tem coração que quer se largar no campo da prostituição e do adultério. Você vai fazer isso? Não é? Tem coração aí que deseja, não é, ter relações sexuais com uma criança. A pedofilia, né? O sangue de Jesus tem poder. E aí você vai seguir esse coração maldoso? Não. O homem tem que andar no cabresto, né? E o cabresto é a palavra de Deus. A palavra que nos corrige, que exorta, não é? E que nos coloca nos trilhos da vontade de Deus. 8º lugar, antepenúltimo lugar, nós vamos ver que esse anelo do homem querer valer mais do que o Criador acontece pelo desprezo às Escrituras. Meus queridos irmãos, se os seres humanos entendessem que o nosso manual de felicidade, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, o mundo seria outro. Por isso que nós já estamos vivendo no espírito do anticristo e eles estão afastando a Bíblia das escolas, eles querem banir a Bíblia da terra, porque enquanto a Bíblia existir, não é, a bagunça não pode se instalar, porque Deus tem os seus profetas para contestar. Esse não é o desejo de Deus. Foi por isso que Sodoma e Gomorra sucumbiu, né, sob fogo e enxofre. Foi por isso que a descendência, ali os contemporâneos de Noé,
morreram no dilúvio por causa da corrupção moral, não é? E Deus está reservando esta terra como tesouro para o fogo, né? Porque a corrupção, né? Ela está cada dia se propagando. Jesus disse, é inevitável o escândalo, ninguém pode evitar. Não adianta orar, nem jejuar, a gente ora e jejua, não é? Mas que isso não vai evitar o escândalo. Jesus disse que é inevitável. Então o mundo vai caminhando aí, não é, de mal a pior. E esse desprezo às Escrituras. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade, a palavra de Deus, e ela vos libertará. Oséias 4,6, Deus fala através do profeta, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. E em Isaías capítulo 1, versículo 3, há uma fala de Deus que realmente nos confronta, né, severamente. Diz assim, o boi conhece o seu possuidor e o jumento, animais, né, conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me entende, né? O meu povo não me conhece. Então, o desprezo às Escrituras. Se uma nação abandonar a palavra de Deus, o seu final é a ruína. 9º lugar, esta criatura, ela quer estar acima do seu Criador pela deturpação de falsas teologias. Aí aqui, irmãos, é o mais grave, porque alguém pega a Bíblia, e eu tinha um professor na faculdade de teologia, e ele dizia assim, você pega a Bíblia, né, lê a Bíblia e diz o que você quiser dizer. Então, existem pessoas que pegam a Bíblia, né, textos isolados, muitas vezes, e texto sem contexto é pretexto para heresia, e vão formulando teologias. Mas são teologias falsas, né? Mas elas estão cobertas de religiosidade, elas carregam a Bíblia como manual, não para consultar legitimamente, verdadeiramente, com o coração honesto, mas para corromper. E usam a Bíblia Sagrada para apregoar falsas teologias. Nós temos aí, na lição para você ler, não vou comentar em profundidade, nós temos teologia da libertação, com um discurso muito bonito, mas que no final, né, corrompe a verdadeira teologia. Teologia do evangelho social, muitas vezes teologia da missão integral, também muito bonita, mas também traz coisas que contrariam a palavra. Teologia da prosperidade, esse câncer que tem se divulgado no nosso século XXI, onde você é levado no fundo a adorar e a idolatrar as coisas aqui da terra. Por isso que essas igrejas que propagam a teologia da prosperidade estão lotadas de pessoas, porque as pessoas estão buscando dinheiro, buscando riquezas, buscando prosperidade. Ninguém quer ser empregado, todo mundo quer ser patrão, ninguém quer ficar mais doente, agora todo mundo tem que ter saúde, porque se não tiver saúde é amaldiçoado e tudo mais. E essa não é a teologia bíblica, né? Não vamos aqui nos aprofundar, mas essas teologias e outras que estão nascendo por aí são teologias desconectadas do verdadeiro evangelho, da verdadeira Bíblia Sagrada. E essa deturpação, onde, não é, exalta o bem-estar humano, muitas vezes em detrimento à fidelidade a Deus, isso vai criando pessoas vaidosas, pessoas orgulhosas, não é? Pessoas muitas vezes exaltadas, não é? E assim elas terminam com essa deturpação, muitas vezes caminhando no mesmo sentido em que Lúcifer caminhou, né? 10º e último lugar, não é? Onde nós vemos a criatura tentando ser igual ou superior ao seu Criador, pelo racionalismo que despreza a revelação. Ora, meus queridos, a Bíblia tem história, a Bíblia tem geografia, a Bíblia tem botânica, mas a Bíblia não é livro de história, nem livro de geografia, nem livro de botânica. A Bíblia é um livro de revelação. E quando nós entramos nesse campo da revelação, não é, o racional não consegue acompanhar todos os campos. Eu digo sempre que, se você não está disposto a viver na dimensão do milagre,
você não pode acompanhar Jesus. Então, meus queridos, nós cremos na revelação da palavra. E esta palavra, ela não veio até nós por mera intelectualidade, né? Ela veio até nós por meio de revelação de Deus. E esse racionalismo que despreza a revelação, muitas vezes é que faz o homem, não é, tomar essa posição antropocêntrica e querer ser superior ao Deus que criou todas as coisas. Versículo 22 diz que estas pessoas, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E eu quero dizer para vocês aqui que tem muito teólogo louco, não é, que acha que vai encontrar Deus através das coisas materiais e que tudo tem que ser provado. Deus faz coisas que nós não conseguimos entender, né? Nunca o homem material vai entender na completude o Deus imaterial. Nunca o ser humano limitado vai entender um Deus ilimitado. Não, nós nunca vamos entender. Deus, ele é muito maior do que todos nós. Eu ainda sou de uma época que ainda creio que Deus manda leite pela torneira onde sai água. E isso, se você falar para um racionalista, ele vai desmaiar de rir. Mas eu creio porque o nosso Deus tem operado milagres todos os dias e coisas maravilhosas que a mente humana não consegue acompanhar. Então, quando esse racionalismo despreza a revelação, então, meus queridos, este homem tende a querer ser maior do que o seu Deus. Esta criatura tenta estar elevada acima do Criador. Mas que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo abra as nossas mentes, nos dê um coração em simplicidade e que Deus seja glorificado em todas as áreas da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Até a nossa próxima aula, nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.